Pessoal, essa semana de data FIFA lá em Miami, nos dias 18 e 19, ou seja, terça e quarta, rolou um workshop lá, que é chamado de Team Workshop da FIFA, para falar sobre o Super Mundial, que Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense irão participar em junho lá nos Estados Unidos. E lá representaram o Flamengo Gabriel Skinner, que é gerente do Flamengo atualmente, o médico Fernando Sasaki e o VP Marcos Mota, o VP jurídico Marcos Mota do Flamengo, estiveram lá. Nesse workshop se fala sobre logística, tecnologia que será utilizada, tem também a possibilidade de eles conhecerem mais gente de outros clubes, troca de conhecimento, um evento sensacional que me relataram, e o Flamengo presente lá, mostrando novamente a grandeza do Flamengo no cenário mundial. E por falar em Super Mundial, o Alexandre, ele deu uma entrevista à FIFA e falou sobre o Super Mundial, a possibilidade do Flamengo brigar com grandes europeus, tendo em vista que o Alexandre é um jogador nível Europa, e ele falou o que esperar do Mundial de Clubes. Todos estão super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui ainda que não vivenciaram jogar contra grandes equipes da Europa, principalmente as europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles vivenciarem esse tipo de sensação. Também, muitas vezes aqui no Brasil se compara a qualidade, seja no Brasil com a América do Sul ou com a Europa. Então realmente nesse campeonato a gente vai conseguir ver isso tudo que estamos falando. E o Flamengo vai enfrentar o Chelsea. E sobre o Chelsea ele disse: minha expectativa é grande, saberemos que muitas coisas vão acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando também mentalmente, porque vai ser um jogo diferente de todos aqueles a que estamos acostumados. Mas como sempre, vamos fazer o nosso melhor, e antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe. Galera, eu particularmente, eu não vou mentir para vocês não, eu estou extremamente ansioso para ver o Flamengo nesse Super Mundial. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo vai brigar pelo título, mas gente, isso dá uma visibilidade que vocês não têm noção. É o Super Mundial de Clubes da FIFA. 32 equipes, se não me engano, nos Estados Unidos, o mundo inteiro olhando para esse campeonato. O mundo inteiro. Eu fico imaginando se eu fosse jogador, nossa senhora, é óbvio que não dá para sonhar com título. Eu não estou sonhando com título, no caso do Flamengo, tá? Não sonho, de verdade. Mas a possibilidade de ver o Flamengo disputar um Super Mundial, pegar grandes equipes, pegar o Chelsea da vida, sensacional, cara. Eu acho maneiro demais. O torcedor rubro-negro que puder comparecer aos Estados Unidos vai ser bacana também. Então, enfim, eu tô ansioso. E junho é logo ali, tá, gente? Tá batendo a porta. Você que namora, daqui a pouco você já tem que caçar presente pro Dia dos Namorados, dia 12 de junho tá chegando. Ah, estamos em março ainda. Beleza, dia 20 de março já. É abril praticamente, meu amigo. O tempo voa. Então, aproveite a vida, hein? Porque o tempo tá passando. Bruno Henrique, galera, ele deu uma declaração ontem na entrevista coletiva e eu vi muita gente criticando essa declaração dele. Ele disse o seguinte: não estou falando mal de ninguém, mas hoje temos um elenco mais qualificado que aquele de 2019. Gente, qual é a mentira nisso aqui? Qual é a polêmica nisso aqui? De verdade. Ele não falou nenhuma mentira. Ele utilizou a palavra elenco. E quando é elenco, é você pegar, sei lá, banco e time titular. O time titular de 2019 eu considero melhor do que o atual. Mas o elenco do Flamengo atual é 1000 vezes melhor, gente. Não tem nem comparação, cara. Se eu vou pegar o banco de reserva em 2019, Pires da Mota, Berrio, Lincoln, mas quem? Com todo respeito ao Tuller, que eu gosto, inclusive tá jogando no Japão, arrebentando lá. Tuller na zaga. Mas quem? Vamos lá. René na lateral esquerda, é isso? Acho que era isso, na lateral esquerda. Gente, o elenco do Flamengo hoje é muito melhor. O Bruno Henrique não falou nada demais, nenhuma polêmica. Eu tô vendo um monte de gente aqui falando como é que ele fala isso. É porque as pessoas não sabem interpretar. Elenco é diferente de time titular. Time titular é 2019. Elenco, sem sombra de dúvidas, 2025. E aí, vocês concordam ou não? Quero a opinião de vocês. E agora vamos para o assunto principal do vídeo, Gerson. E eu vou pegar como gancho um tweet do parceiro Broca, Alex Broca, lá no Twitter. Ele diz o seguinte: esse papo de renovação do Gerson está ficando chato pra caramba já. Pior que isso,
pode acabar criando antipatia pelo jogador. Amanhã ele começa a jogar mal e nego vai achar que é por isso. O pai dele está fazendo o negócio de forma totalmente equivocada. O contrato do Gerson vai até dezembro de 2027. Ou seja, tem mais de 2 anos de contrato ainda. Aí você tem que ler manchetes. Renovação de Gerson pode não ter um final feliz. O tal do Marcão acha que é o Braz ainda? Gente, vamos lá. Eu concordo. Porque eu peguei esse tweet aqui do Alex, inclusive, um abraço para ele. É um cara extremamente ativo nas redes sociais, Flamengo pra caramba. De vez em quando a gente troca até umas ideias aí. Ele tá certo. O contrato do Gerson vai até dezembro de 2027. Não tem isso de renovação de Gerson pode não ter o final feliz. Gente, o contrato dele não acaba esse ano. Se fosse o Pulgar aqui, ok. O contrato do Pulgar acabaria em dezembro. Varela, hoje, exemplo perfeito. Renovação de Varela pode não ter um final feliz. Ok. O contrato dele é até dezembro desse ano. Agora o Gerson, que forçação de barra é essa, gente? E eu gostei demais da última frase aqui do Alex. Ele falou, o tal do Marcão acha que é o Braz ainda. Gente, esquece. Se tem uma coisa que eu tirei da minha entrevista com o José Boto, foi o profissionalismo está reinando no Flamengo atualmente. Não vai ganhar no grito. Arrisco a dizer que o Marcão, se estiver gritando nos bastidores para jornalistas e tal, vai se dar mal. O Flamengo não vai renovar na base do grito. O Flamengo entende que fez uma ótima proposta para ele agora. Uma renovação até 2030 e com um salário atualmente que seria o maior do elenco rubro-negro. E que ele merece, tá? Tá jogando muita bola. Eu vi até um tweet do Falso 9 falando sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque ele resumiu bem o que eu penso. Ele resumiu bem sobre a renovação de contrato do Gerson. Ele botou aqui, eu não sou contra. Gerson ter o maior salário do elenco é corretíssimo. Rubro-negro, líder no comportamento, líder técnico, no auge físico da carreira. Mais do que um jogador, representa dentro de campo no maior representante do torcedor na atual geração. Além de seu poder de mediação. Ele tem ajudado demais o Wesley, por exemplo. O Wesley cresceu de produção muito graças ao Gerson. O Gerson ele tem que ter aumento. E não é nenhum absurdo ele ter o maior salário do elenco. A questão é essa forçação de barra de que não vai ter final feliz. Como assim, gente? O contrato dele vai até dezembro de 2027. Calma. Entendeu? Pelo menos é a minha visão. O que vocês acham? Vamos para as informações. Rapaz, o Sampaoli, técnico do Flamengo, ele deu uma entrevista ao programa Abre Aspas, lá do GE, e eles subiram aqui, o GE subiu aqui uma parte que ele fala sobre o Flamengo, sobre a saída dele, aquela agressão do preparador físico dele ao atacante Pedro, e o Sampaoli disse o seguinte, ali terminou tudo, a gente vinha de 25 partidas sem derrotas, 68% de aproveitamento, a equipe vinha crescendo, ganhamos em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, que para o Flamengo sempre foi muito difícil. Eu acho que esse conflito entre Pedro e Pablo, o preparador físico dele, foi algo assim. Inclusive, eu queria sair do Flamengo, porque foi um fato que mudou a história. Então era como ficar... Eu expus isso ao presidente, que disse que não, mas não era a mesma coisa. Não era porque foi algo que nos gerou um antes e depois. Ou seja, ele querendo dizer que após essa agressão aí, o ambiente lá no Flamengo acabou, pelo menos para o trabalho dele, ele queria sair e na ocasião o presidente Rodolfo Landim não quis demiti-lo, não quis liberar a saída dele. Então, o que eu considero eu considerei na época um erro ter mantido o Sampaoli, porque não tinha mais clima, o clima era péssimo, essas eram as informações que todos os jornalistas tinham, mas isso é passado, só trazendo essa curiosidade aqui, porque o Sampaoli é raro falar, e quando ele fala, ele dá boas declarações como essa. Confesso que eu estou animado para ver o restante da entrevista do Sampaoli. Vamos falar agora de Bruno Henrique, porque hoje ele foi homenageado lá no CT Ninho do Urubu, pelos 100 gols com a camisa do Flamengo, um jogador que é muito ídolo, mas muito ídolo mesmo, e quando eu falo ídolo é na essência da palavra, um jogador que não se mete em polêmica, e isso aqui não é uma indireta a ninguém não, tá, gente? É porque é um estilo de jogador que eu gosto, sem polêmica, preocupado em apenas jogar futebol, um ser humano que passou por muitas dificuldades, inclusive ele começou tarde no futebol, aos 21 anos, sem passar por categoria de base. É o caso do Michael, por exemplo, o caso do Júnior Santos, que hoje está no Atlético Mineiro.
Em 2018, para quem não sabe, ele quase encerrou a carreira dele por conta de um problema na visão que ele teve, tá? Confesso que eu não lembro o nome do problema que ele teve na visão, mas na época poucos se recordam, mas ele quase se aposentou por conta desse problema na visão. Veio para o Flamengo em 2019 a pedido do técnico Abel Braga. Teve uma lesão muito grave no joelho, multiligamentar, e ficou aquela incógnita de como o Bruno Henrique voltaria, e voltou como se nada tivesse acontecido. Um jogador que atualmente é extremamente importante, o rei dos clássicos, e repito, muito ídolo. É tão ídolo que hoje ele se emocionou lá no Flamengo, se emocionou de fato, de maneira literal, chorando ao ser homenageado pelos 100 gols com a camisa do Flamengo. E ele falou uma frase ali que é a pura verdade: isso é para poucos. Para poucos conseguem fazer 100 gols com a camisa do Flamengo. Jogar no Flamengo não é fácil, gente. Não é fácil, uma pressão muito grande. E o Bruno Henrique tira de letra essa pressão porque é um jogador que se dedica bastante. Sucesso ao Bruno Henrique como ser humano, como jogador de futebol, porque é um cara sensacional e é rodeado de pessoas maravilhosas também. Então, boa sorte ao Bruno Henrique na temporada 2025, que consiga fazer muitos gols com a camisa do Mengão, chegue a 200 gols, ele tem contrato longo ainda, tem mais 2 anos ainda de contrato, um jogador sensacional. Vamos falar agora do Gerson, galera, porque eu tive acesso à proposta do Flamengo para os representantes do Gerson, tá? Gente, o Gerson atualmente, estamos em 2025, ele tem contrato até 2027. O pai e um dos empresários dele, o seu Marcão, disse publicamente, reclamou publicamente do salário defasado do Gerson. Ele está certo no argumento dele, o salário sim está defasado, mas ele não pode comparar, por exemplo, com o Michael, que é um jogador que chegou livre ao Flamengo. O Flamengo não teve que comprar o Michael de ninguém, tal como teve que fazer com o Gerson na ocasião com o Olympique de Marseille. Vocês vão se recordar que o Flamengo fez um alto investimento para recontratar o Gerson, não foi barato. Além do salário que o Flamengo paga, ele não é um salário baixo, embora esteja defasado, o Flamengo tem que fazer um investimento ao clube francês para poder tirar o Gerson de lá. No caso do Michael não, no caso do Danilo não, no caso do Alexandre também não. Então não pode comparar, acho injusto comparar com esses atletas. E aí, depois teve uma reunião, o Zenit fez uma proposta ridícula ao Flamengo. A proposta, na visão do Flamengo, foi utilizada para os empresários tentarem uma renovação de contrato. Até aí tudo bem. O Flamengo conversou com o seu Marcão na figura do José Boto, ficou tudo acertado. A gente vai fazer uma proposta para renovação de contrato. A proposta foi enviada. E a proposta que foi enviada para eles foi contrato até 2030, ou seja, uma renovação por mais 3 anos, porque ele tem contrato até 2027 com o Flamengo atualmente. E, caso ele aceite, ele terá o maior salário do atual elenco rubro-negro. Estamos falando de jogadores que hoje ganham bem. Arrascaeta, Bruno Henrique, vamos lá, Michael, Danilo, Alexandro, tem mais. Luiz Araújo não ganha pouco, tem mais. O Pulgar acabou de renovar contrato, bruto, 1,1 milhão por mês. Então, a proposta financeiramente falando, e o Gerson, cara, se eu não me engano, ele tem 27 anos já. Vamos lá, deixa eu ver aqui a idade do Gerson para eu não errar. Para ver até quando, ele tem 27 anos, acertei. Ou seja, seria mais 5 anos. Ele teria contrato com o Flamengo até completar 32 anos. Sabe-se lá até quando o Gerson vai jogar com esse nível de futebol que ele vem jogando. E eu repito, para mim foi o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada. Entendo quem fala que foi o Luiz Henrique do Botafogo, beleza, mas o meu voto sempre foi no Gerson. E esse ano ele é um dos melhores, se não é o melhor, nesse começo de temporada aqui no Brasil. Tá jogando muita bola, tá com a seleção brasileira. Agora a bola está com eles. Eu estou vendo alguns jornalistas, entendo, cada um tem a sua apuração, dizendo que a situação está muito longe de um acerto. Está longe de um acerto porque, pelo visto, os empresários do Gerson não gostaram da proposta, na visão deles. Porque para o Flamengo não é longe de um acerto. O Flamengo entende o seguinte, nossa proposta, financeiramente falando, é muito boa, o tempo de contrato também é muito bom, seriam mais 5 anos de vínculo. Mais 5 anos, estamos em 2025, iria até 2030. Ele teria o maior salário do atual elenco e o maior contrato também. Ainda tem isso.
o tempo de contrato seria o maior também, porque hoje ninguém tem contrato até 2030 no Flamengo. Ninguém. A bola está com o Gerson. E eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa proposta do Flamengo. O Gerson merece ter o maior salário do atual elenco rubro-negro? Eu quero a opinião de vocês. Vocês são importantes aqui no canal Vene Casagrande. E para finalizar nosso vídeo, vamos falar sobre Jorginho, galera. Vamos lá, Jorginho já está no Rio de Janeiro. Hoje o Paparazzo Rubro-Negro divulgou até um vídeo, ele desembarcando aqui no Rio de Janeiro, indo ao Hotel Fasano. A informação que eu tenho que ele vai ficar até sábado aqui e que hoje deve ir conhecer a estrutura do CT Ninho do Urubu, vai ser recebido pelo diretor José Boto. A esposa dele está aqui também por um compromisso pessoal, vai fazer uma consulta médica, algo estético, nada urgente, tá? Com o médico da confiança deles. Jorginho e a esposa estão com 2 casais de amigos, tá? Eles não estão sozinhos. Então o Jorginho vai mostrar o Rio de Janeiro à esposa, eles vão ver onde eles podem morar e tal, não sei o que. É isso, é aquele approach que eu falei no último vídeo. Mas o mais importante que eu considero é a saída do Jorginho ao CT Ninho do Urubu. Ele conhecendo a estrutura do Ninho do Urubu, eu tenho certeza que ele vai ficar maluco, que todo mundo fica. O José Boto ficou, o cara que conhece muito o futebol europeu, ele mesmo falou aqui na nossa entrevista no canal Vene Casagrande, e eu quero a opinião de vocês. Jorginho chega para ser titular? Falar de Paquetá, porque é um nome que foi especulado no Flamengo, mesmo depois da mudança de gestão. Recentemente o Paquetá foi especulado, cogitado como possível contratação para o Flamengo. A informação que eu tenho é que a nova gestão, Mbappé, Boto, Felipe Luiz, em nenhum momento pensaram, mas vamos falar do Lucas Paquetá, que é um cria do Flamengo, jogador de seleção brasileira. Denunciado em maio de 2024 por má conduta em relação a apostas, Lucas Paquetá começará a ter seu futuro definido agora, em março. O meia do West Ham participará do julgamento com duração aproximadamente de 3 semanas. A informação é do canal inglês Sky Sports. Ainda de acordo com a Sky Sports, a FA pedirá o banimento de Paquetá do futebol, cara. Em comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol, que é a FA, em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de ter violado as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022, Aston Villa, em 12 de março de 2023, Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada, e o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da atual temporada. Ele levou cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Olha, vou ser sincero, boa sorte ao Lucas Paquetá, porque está me parecendo que a Federação Inglesa de Futebol, a FA, tem muitas provas contra o jogador brasileiro. Tomara, espero muito que ele não tenha feito isso, de verdade, porque eu vou ficar muito decepcionado. Vamos falar agora de Flamengo. Felipe Luiz tem segunda maior invencibilidade do Flamengo desde 2019. Novato, o treinador não sabe o que é perder a 24 jogos. Ele já superou Dorival Júnior com 19 jogos, está atrás somente de Jorge Jesus, 29 jogos. Ou seja, contagem regressiva aí, 5 jogos para ele se igualar a Jorge Jesus. Para mim, o melhor treinador que eu vi no comando do Flamengo. Que eu vi, tá? Tô falando que é o melhor, que eu vi. Eu acompanho futebol. Vou ser sincero, eu acompanho o Flamengo desde 99, no gol de Rodrigo Mendes contra o Vasco no Campeonato Carioca, aquele gol de falta. Aquele dia eu vi que eu era Flamengo de verdade, eu tinha 9 anos, como eu comemorei aquele dia, e de lá para cá, para mim, o Jorge Jesus foi o melhor treinador que eu vi no Flamengo, tá? E vamos falar aqui de Flamengo, que está se preparando para pegar o Vasco no sábado, e hoje teve treino, quarta-feira de cinzas, treino pela manhã, e Alexandro, Juninho e Danilo, os 3 que foram poupados no jogo contra o Vasco, o próprio Vasco no último sábado. Os 3 tinham condições de jogo, mas foram poupados por ser grama sintética. Os 3 estão treinando normal e a tendência é que eles joguem, ou pelo menos fiquem à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de sábado. E por falar no jogo de sábado, galera, vou falar aqui para vocês a parcial de ingressos vendidos
porque eu publiquei no Twitter mais cedo e também no Instagram. Quem não me segue ainda pode seguir. Quer ver? 11 mil, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Até o momento, 11.634 ingressos vendidos para o Flamengo e Vasco de sábado no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. Nessa quinta-feira começa a venda para público geral, que são os torcedores que não fazem parte do programa de sócio-torcedor do Flamengo. Eu arriscaria dizer aí que pelo menos 30 mil presentes nós teremos no sábado 5h45 no Maracanã para acompanhar esse duelo. E olha, é porque eu não posso falar aqui, mas essa parcial aqui é muito Flamengo. Eu vou falar para vocês percentual, é cerca de 95% para a torcida do Flamengo até o momento, tá? Porque a pessoa me mandou detalhado, local, setores, e aí tem um setor destinado à torcida do Vasco, setor destinado à torcida do Flamengo, e obviamente a gente consegue tirar um parâmetro dos setores que são mistos, e claro que a do Flamengo está sendo maior. E está sendo assim, nossa, um massacre, tá? Mas o que não é nenhum absurdo. Eu, particularmente, se eu fosse torcedor do Vasco, não iria a esse jogo. Ingresso caro, não vejo o Vasco com condições de virar o placar, até porque o Flamengo tem a vantagem no empate dos dois duelos. 5h45, tem desfile das campeãs no dia, ou seja, o trânsito vai ficar horrível ali no entorno do Maracanã. Se eu fosse torcedor do Vasco, não investiria para ir nesse jogo, não. Investiria para ir hoje, por exemplo, que o Vasco pega o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, que eu considero um jogo muito mais importante para o Vasco, esse duelo com o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. E por falar ser importante, vamos falar agora de Super Mundial, que vai ser, olha, uma competição que vai chamar a atenção do mundo inteiro, e eu trouxe recentemente a informação que ainda não tinha o valor de prêmio, enfim, quanto que a FIFA daria para os clubes que vão participar. Hoje teve uma reunião do Conselho da FIFA e a gente trouxe lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram, em tempo real, todas as informações. E eu publiquei o seguinte: informação que acabo de receber sobre o Super Mundial de Clubes de 2025. Competição que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão participar. Na reunião de conselho da FIFA, que acontece nesse momento, bateram o martelo. O valor total da premiação será de 1 bilhão de reais, que na cotação de hoje dá quase 6 bilhões de reais. E aí na próxima semana a entidade vai discutir como será a divisão desse valor para os clubes que participarão. O valor total supera, por exemplo, a premiação da Copa do Mundo do Catar, disputada em 2022. A principal competição organizada pela FIFA teve prêmio total de 440 milhões, cerca de 2,5 bilhões de reais. Lembrando que o Super Mundial de Clubes será realizado do dia 15 de junho desse ano ao dia 13 de julho, lá nos Estados Unidos. E mais uma informação sobre essa reunião aí, tá? Além de 1 bilhão em prêmios no Super Mundial de Clubes de 2025, haverá um valor a ser distribuído para clubes do mundo inteiro, ou seja, para todas as confederações, enfim, mesmo aqueles que não vão participar desse torneio de Super Mundial. O valor desse fundo vai depender do sucesso comercial da competição, mas a expectativa da FIFA é que chegue a 250 milhões de dólares. Seria uma espécie de fundo de compensação para clubes que não vão jogar o torneio. A distribuição desse dinheiro também ainda será definida. E aí o jornalista Rodrigo Matos, que é um cara que eu considero um bom jornalista, ele publicou o seguinte: valores das premiações do Super Mundial. Isso não é oficial, isso é uma apuração dele. Lembrando que na semana que vem vai ter mais uma reunião para bater o martelo. Clubes da Europa, entre 13 e 39 milhões de dólares. Clubes da América do Sul, entre 15,2 milhões de dólares. Clubes da América do Sul, 15,2 milhões de dólares, ou seja, 89 milhões de reais. CONCACAF, clubes da América do Norte e América Central, 9,5 milhões de dólares. Ásia, clubes da Ásia, 9,5 milhões de dólares. Clubes da África, 9 milhões de dólares. E clubes da Oceania, 3,5 milhões de dólares. Haverá também uma premiação por desempenho, sendo 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate. Os clubes também irão receber premiações por classificação para cada fase. O valor total de premiação será de 1 bilhão de dólares, como a gente já informou aqui. Se for isso aqui, eu particularmente não vou achar nenhum absurdo, mas vamos esperar.
Nessa reunião, a FIFA também confirmou o Intercontinental, que é aquele mundial que rola no fim do ano, esse que o Botafogo disputou recentemente. E aí tem um conflito de data com o campeonato. Gente, isso é surreal. O vencedor da Libertadores vai estrear no torneio da FIFA no mesmo dia em que está prevista a 35ª rodada do Brasileirão. Ou seja, cara, a Conmebol, a FIFA, todo mundo, a CBF, vai ter que torcer para um brasileiro não vencer a Libertadores, porque se isso acontecer, vai bolar o calendário todo. Gente do céu, ai meu Deus do céu, como é bagunçado o futebol brasileiro. Mas o martelo está batido e a FIFA não quer nem saber. É a Conmebol que se vira aí com a CBF, enfim. Isso é inacreditável, é só rindo mesmo, né? Para finalizar nosso vídeo aqui, galera, o Flamengo, embora esteja ouvindo o empresário do Arrascaeta, e lembrando isso, a possibilidade da renovação partiu do empresário. O empresário não está errado, ele trabalha para o jogador, ele está tentando uma renovação de contrato junto ao Flamengo. O Flamengo não vai renovar. O Flamengo vai ouvir quanto ele quer, novo tempo de contrato, mas nesse momento o Flamengo não vai renovar com o Arrascaeta. O martelo está batido. Ah, beleza, ele vai pedir só mais um ano de contrato e o valor sendo o mesmo de salário. O Flamengo não vai renovar agora. O Flamengo tem outras prioridades, entende que tem tempo, muito tempo, para depois discutir esse assunto. É óbvio que o empresário está certo, o Flamengo também está certo em sentar, tomar um café de maneira informal, tem que ouvir, é ter relação, isso aí não está errado não. Errado é se prosseguir aí com essa ideia de renovação de contrato, sendo que ainda tem muito tempo pela frente no novo vínculo do Arrascaeta que vai até dezembro de 2026. Flamengo projeta faturamento de 1,5 bilhão de reais em 2025 e reforça hegemonia financeira no futebol brasileiro. O Flamengo segue dando aula de gestão e, mais uma vez, se consolida como uma potência dentro e fora de campo. Em uma apresentação detalhada ao Conselho Deliberativo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, revelou que o clube projetou uma receita histórica de mais de 1,5 bilhão de reais para 2025, além de um superávit estimado em 180 milhões de reais. Esses números confirmam que o rubro-negro segue muito à frente dos rivais quando o assunto é administração e planejamento. A reunião, que durou cerca de 2 horas e 30 minutos, preparou o terreno para 2 encontros cruciais que acontecerão em abril. O Conselho Deliberativo do clube votará tanto a aprovação das contas de 2024 quanto o novo orçamento para 2025, ajustado pela diretoria atual e com uma diferença de 55 milhões de reais em relação ao que havia sido planejado anteriormente. Déficit em 2024 e a virada financeira do Mengão. Apesar da projeção otimista para 2025, os números de 2024 apresentaram um déficit de 72 milhões de reais. Inicialmente, o clube esperava um superávit de 71 milhões de reais, mas, segundo o BAP, algumas movimentações financeiras alteraram o cenário. Ainda assim, a gestão rubro-negra trabalhou para minimizar os impactos e garantir uma base sólida para 2025. Outro ponto apresentado pelo presidente foi a evolução do caixa do Flamengo entre o final de 2024 e o início de 2025. 1º de janeiro de 2024, 234 milhões de reais. 19 de dezembro de 2024, 32 milhões de reais. 31 de dezembro de 2024, 69,8 milhões de reais. BAP explicou que, em novembro de 2024, a previsão de fluxo de caixa para janeiro era de apenas 3,3 milhões de reais. No entanto, ações estratégicas de renegociação e recuperação financeira elevaram esse valor para 69,8 milhões de reais, garantindo um início de 2025 mais estável para o clube. Investimentos pesados e dívida controlada. Outro ponto que chamou a atenção foi o aumento da dívida líquida do clube, que passou de 48 milhões de reais para 346 milhões de reais. Mas calma, nação! Isso não significa que o clube está endividado de forma negativa. Pelo contrário, grande parte desse valor foi direcionado para investimentos estratégicos, como a compra do terreno do gasômetro para o tão sonhado estádio rubro-negro e reforços de peso, como Alcaraz e Plata. BAP enfatizou que,
Por 11 semestres consecutivos, o Flamengo sempre vendia jogadores antes de fazer novas contratações, mantendo um equilíbrio financeiro exemplar. No entanto, no final de 2024, a ordem se inverteu, com o clube investindo pesado antes de realizar vendas. Tem que vender antes de comprar, essa sempre foi a estratégia. Mas no final do ano passado, invertemos a situação para garantir reforços estratégicos e aquisição do terreno do nosso futuro estádio. Isso está refletido no nosso balanço. Flamengo cada vez mais poderoso dentro e fora de campo. A previsão de faturamento de 1,5 bilhão de reais para 2025 é mais um indício da força do Flamengo no cenário nacional e internacional. Enquanto rivais lutam para manter as contas em dia, o Mengão investe, cresce e segue dominando o futebol brasileiro. A gestão eficiente e o planejamento de longo prazo colocam o clube em um patamar onde poucos conseguem chegar. Com um elenco forte, estrutura invejável e finanças robustas, o Flamengo se prepara para continuar empilhando títulos e, quem sabe, inaugurar sua própria casa nos próximos anos. O Mengão não para, e 2025 promete ser mais um ano de glórias para a maior torcida do mundo.